Bem, pessoal, bem-vindos à primeira aula de matemática da mentoria. A aula de hoje vai ser de matemática básica com ênfase em múltiplos e divisores. O ideal para vocês assistirem essa aula é que vocês façam antes o simulado 1 da gente, porque a proposta da mentoria é justamente essa, de você fazer o simulado, errar ou ter dificuldade em algumas questões, para que vocês vejam a aula, otimizem o que vocês erraram ou não, ou que vocês tiveram alguma dificuldade, e aí depois possam refazer essas questões já num nível mais elevado de conhecimento, digamos assim. Bom, então não percamos mais tempo e vamos para a primeira questão. Bem, um agricultor possui um terreno plano retangular, medindo 300 metros de largura por 600 metros de comprimento, totalmente subdivididos em quadrados de lado 3 metros. Em cada vértice desses quadrados foi plantado um único pé de macaíba. Com base nessas informações, o total de pés de macaíba plantados é... Bem, antes de a gente fazer a questão propriamente dito, eu vou fazer um apêndicezinho aqui que ajudaria muito a gente resolver essa questão, tá certo? Bem, o que acontece? Acontece que quando temos um quadrado, vocês vão ter que concordar comigo de que a gente vai ter 4 vértices, certo? Bem, agora vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos agregar a esse quadrado outro quadrado. Agora, antes tínhamos um quadrado e tínhamos 4 vértices. Agora temos 2 quadrados aglutinados e temos 6 vértices, tá? Tá, Felipe, qual é o ponto que você quer chegar? Bem, o que eu quero dizer é que não segue, digamos assim, uma parada linear, porque se fosse um negócio linear, a gente teria que um quadrado a gente teria 8 vértices, 2 quadrados a gente teria, um quadrado a gente tem 4 vértices, perdão, 2 quadrados a gente teria 8 vértices. E eu quero dizer também que isso vai mudar de acordo com a forma do quadrado. Como assim, Felipe? Por exemplo, digamos que a gente tivesse 4 quadrados aglutinados dessa forma. A gente teria 9 vértices. Mas se a gente tivesse 4 quadrados aglutinados dessa forma aqui, suponhamos que isso sejam quadrados, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices, certo? Bom, e com isso o que eu quero afirmar para vocês? Bem, a primeira coisa é o número de quadrados, o número de metros de uma linha, por exemplo, se a gente tem 10 metros, uma linha, e a gente for dividir ela em duas, a gente vai ter um primeiro vértice aqui, outro vértice aqui, e o outro que vai ser exatamente o divisor dessas duas, certo? Então, em duas linhas, para a gente formar duas coisas, a gente vai ter duas arestas, a gente vai ter 2 vértices, certo? Então, o número de vértices sempre vai ser o número de arestas mais 1. Nesse caso, linear, tá certo? Bem, então a gente vai ter que... Aqui a gente vai ter... O número de vértices vai ser o número de arestas mais 1. E é isso que a gente precisa entender, tá certo? Bem, nesse exemplo daqui de cima, se a gente tivesse que era 100 metros e a gente dividiu em 4 de 25, a gente teria que o número de arestas que a gente fez foram 4 arestas de 25. Então, vértices vai ser igual a 4 mais 1. E realmente, se você for contar, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 vértices nesse ponto, ok? E agora, para a gente saber o total de vértices, a gente teria que fazer o quê? Bem, percebam que desse lado aqui, a gente só tem, digamos assim, uma grande aresta de 25. Então, fazendo aquela relação de novo, a gente teria vértice igual a aresta mais 1, e vértice vai ser igual a quantas arestas a gente tem? Uma só. Vértice é igual a 1 mais 1.
E aí a gente teria dois vértices na vertical e 5 vértices na horizontal. E para saber a quantidade de vértices, a gente faria essa multiplicação de 2 vezes 5, que é igual a 10. Exatamente a quantidade de vértices que a gente tinha contado anteriormente, tá certo? Agora vamos para a questão. Tá, Felipe, vamos aplicar isso. Vamos. Bem, ele fala na questão que a gente tem um terreno plano retangular medindo 300 metros de largura por 600 metros de comprimento, certo? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar uma coisa que seja pelo menos próxima do que ele quis dizer com o que a questão está afirmando, tá certo? Bem, a gente teria um retângulo de 600 metros e outro de um retângulo com 600 metros de aresta e 300 metros da outra aresta dele, tá certo? Bem, isso equivaleria a dizer que a gente vai ter 600... Sim, se cada quadrado tem 3 metros de lado, isso equivaleria a nós que 600 dividido por 3 metros de lado, vamos ter 200 quadrados ou 200 arestas de quadrados na nossa horizontal. Ou seja, aqui a gente teria 200 quadrados. E na vertical a gente teria 300 metros dividido por 3. E seriam 100 arestas de quadrados também, certo? Então a gente vai ter 200 quadrados na horizontal e 300 quadrados e 100 quadrados na vertical, certo? Mas, Felipe, você já tinha explicado anteriormente pra gente que o número de quadrados não importa muito, já que a gente vai ter que fazer aquela relaçãozinha, né? Exatamente. Se a gente vai ter que fazer a relação, o que é que temos na cabeça? Bem, a gente vai ter que descobrir quantas arestas a gente tem em 200 quadrados. Quantas arestas horizontais, tá certo? E quantas arestas horizontais a gente vai ter em 200 quadrados? A gente vai descobrir que o número de arestas horizontais vão ser 200. E a nossa relaçãozinha era o número de vértices vai ser igual a o número de arestas horizontais mais 1. E aí a gente vai descobrir que V vai ser igual a 200 mais 1, que vai ser 201 vértices na horizontal, certo? Aí agora a gente vai precisar calcular o número de vértices na vertical. E a gente vai fazer analogamente ao que fizemos com a horizontal, certo? A gente vai ter que temos 100 quadrados na vertical. Só que se temos 100 quadrados na vertical, o número de arestas na vertical vai ser igual a 100, certo? E aí, usando nossa relaçãozinha, o número de vértices na vertical vai ser igual ao número de arestas na vertical mais 1. O número de vértices na vertical vai ser igual a 100 mais 1, que vai ser igual a 101 vértices na vertical, certo? Bem, e agora, para a gente saber o número total de vértices, a gente vai multiplicar a quantidade de vértices. A gente vai multiplicar a quantidade de vértices na horizontal e a quantidade de vértices na vertical. E a gente vai ter a continha 201 vezes 101. Isso vai dar 201 vezes 1, 201. 201 vezes 0, 0. 201 vezes 1, a gente vai ter que é 201. E a nossa resposta dá 20.301. Letra D.